mais um episódio de Bungo Stray Dogs. E vamos começar essa terceira temporada com o arco dos 15 anos, ou mais conhecido pela fandom, as origens não contadas de Chuya Nakahara e a origem do Soukoku. O episódio começa com uma narração que diz que mais cadáveres do que nunca foram produzidos nesses 88 dias que ocorreram na história do submundo de Yokohama. E várias organizações estavam envolvidas nesse derramamento de sangue. E esse conjunto de eventos ficou conhecido como o conflito da cabeça do dragão. Daí vamos para um ano antes desses eventos, onde vemos um agente da máfia do porto sozinho no avião, que de repente sente um tremor. Ele olha na janela do avião, a jato, e vê um encapuzado que estava andando tranquilamente na asa do avião. O agente o reconhece como o rei das ovelhas. O encapuzado destrói a equipagem do avião e fala assim pro agente: não importa onde você se esconda, não vai conseguir escapar da gravidade. O agente tenta atirar no rei das ovelhas, mas o encapuzado consegue rebater a bala usando a gravidade e a perna, assim matando o agente da máfia do porto. Aí o encapuzado fala: integrantes da máfia do porto, eu vou matar todos vocês. E o encapuzado é Chuya Nakahara. Integrantes da máfia do porto. Daí, na próxima cena, vamos a uma clínica, onde ouvimos o Mori reclamando que os seus fornecedores de armas estão atrasados há 2 semanas. E que daqui a pouco os agentes vão ter que lutar com os seus inimigos usando facas de cozinha. Quem também estava naquela clínica era Osamu Dazai, na sua época da Era das Trevas. E com a escalada da violência, estou perdendo contato com o seu negócio de proteção. Ele pergunta ao Dazai o que ele acha disso. E o Dazai: senhor Mori, se você não tiver dinheiro, não tiver informações e nem a confiança dos seus subordinados, é melhor se questionar mesmo se deveria estar nesse ramo. E aí o Mori pergunta isso: ué, por que você tá misturando medicamento de pressão alta e medicamento de pressão baixa? E o Dazai: é que eu achei que eu teria uma morte confortável se eu tomasse as duas ao mesmo tempo. Você mesmo com o ponto da máfia ou sem, o Dazai ainda continua sendo nosso suicida favorito. Se não tiver dinheiro, não tiver informações ou nem a confiança dos seus subordinados, é melhor se questionar mesmo se deveria estar nesse ramo. A propósito, pode me dizer por que tá misturando medicamento para pressão alta com medicamento para pressão baixa? É que achei que teria uma morte confortável se tomasse as duas coisas juntas. Mori fala que o Dazai estava presente quando ele herdou meio que a cadeira de chefe do porto da máfia, sendo a testemunha, e que será um problema sério se ele morresse. E a gente revê aquele exato momento que o Mori assassina o antigo chefe da máfia do porto, e o Dazai estava lá presente. Dazai fala que o Mori errou no julgamento, pois ele escolheu alguém com um histórico de suicídio para ser seu cúmplice. Mori fala que ele não cometeu erro nenhum e que eles tiveram muito sucesso na sua missão juntos, mas Dazai fala que a missão não estará completa se todos os envolvidos do assassinato sejam finalmente silenciados. E para essa finalidade, ele seria o cúmplice perfeito. E mesmo que ele cometesse suicídio sem motivo aparentemente, depois que o Mori se tornar o chefe graças ao testemunho dele, ninguém suspeitaria de nada. Mori fala que ele conhece alguém igualzinho ao Dazai, e se ele quisesse o calar, ele teria feito isso há muito tempo. E aí ele prepararia uma mistura na qual o Dazai morreria confortável. Mas em troca, ele precisa fazer uma investigação. Não tem perigo envolvido. Dazai acha suspeito. Mori pede ao Dazai investigar alguém na cidade de Shuribachi, onde existem rumores que um indivíduo especial apareceu nas redondezas da cidade. E ele dá a mensagem de prata para o Dazai mostrar para os membros da máfia do porto e fazer o que ele bem entender. E o Dazai: um boato é ameaçador quando é espalhado. Faz sentido. E ele se questiona: o indivíduo deve ser o chefe anterior? Mori fala que é exatamente que existem certas pessoas que não deviam voltar do túmulo. E o Dazai faz o Mori prometer fazer a mistura. E o Mori faz disso a primeira missão do Dazai. E ele fala que ele é bem-vindo na máfia do porto. Bom, o Dazai vai indo, mas antes ele pergunta: quem é a pessoa que se parece com ele? E o Mori: ah, sou eu. E aí o Mori faz essa pergunta: Dazai,
por que você quer morrer? E o Dazai, acho que eu vou ter que te responder com outra pergunta. Você acha sinceramente que existe algum valor em viver? Por que você quer tanto morrer? Vou responder com outra pergunta. Você acha sinceramente que existe algum valor no ato de viver? Daí, Dazai vai pra Suribate, que meio que é literalmente uma cidade feita numa cratera. E o Dazai, no exterior eles bebem metal de cromático pra se matar? E os órgãos vão derreter quando ainda estão vivos? Credo, ainda bem que eu não tentei isso não. E o Dazai tá lá com o Hirotsu. Bom, o Hirotsu decide não subestimar o Dazai, porque ele tava com o chefe atual, que é o Mori. E só fala pro Dazai ser cuidadoso. Ele fala que atualmente a máfia do Porto enfrenta 3 organizações inimigas. Uma delas é a Takaseitai, a SSG, e a última são as Ovelhas, que é feito por uma cooperação mútua entre jovens. Daí meio que o Dazai recebe uma ligação do Mori e ele só fala: o chefe anterior voltou do fundo do inferno. Bom, vou fazer o relatório detalhado. E o Dazai é atingido. E é assim que os nossos rivais se encontram pela primeira vez. O Chuya fala: o moleque! Então a máfia do Porto deve estar desesperado por mais gente. E o Dazai: você sabe que eu odeio sentir dor. Chuya dá 2 opções ao Dazai. Ele pode morrer agora ou morrer depois de que dá informações. Bom, o Dazai prefere que o Chuya matar ele agora, pois tudo que ele quer é morrer confortavelmente. E o Chuya: não acredito, mandaram justamente o moleque suicida. E o Dazai: qual é a surpresa? Você também é um moleque? Bom, o Chuya quer informações do tal Arahabaki. E o Dazai: és então Arahabaki? Não, nunca ouvi falar. Dazai sabe que aqueles que pisam no território das ovelhas vão enfrentar meio que uma retaliação à massa. E o Dazai já está diante do rei das ovelhas, Chuya Nakahara, o manipulador da gravidade. Chuya fala que ele não é rei de nada, mas tem uma carta na manga. E o Dazai: moleque super convencido e confiante. Esse é o tipo de gente que eu mais odeio. E o Chuya: e o que eu mais odeio é lixos como você, que ficam enrolando as pessoas. Bom, o Hirotsu decide confrontar Chuya, e o Dazai fala que o poder do Chuya é controlar a gravidade de tudo que toca. E aí eles batem pra porrada. Chuya usa sua gravidade pra levitar e dar porrada e chutão no Hirotsu. E o Hirotsu vai usando a sua Camila pra meio que tentar repelir esses ataques. O Hirotsu consegue tocar meio que no Chuya, mas meio que o Chuya fala que o poder não vai funcionar nele. Mas aí o Dazai toca no pescoço do Chuya pra meio que, pra garantir, usar um não mais humano, conseguindo anular o poder do Chuya. E o Hirotsu usa o seu Camila, que empurra o Dazai e o Chuya pra longe. Bom, o Chuya meio que tá inofensivo, meio que usou a gravidade pra se proteger, mas o Dazai tá acabado. O Chuya usou seu poder e foi pra trás de propósito, não sofrendo dano nenhum. Bom, o Chuya decide enfrentar o Hirotsu em vez do Dazai, conseguindo meter vários sutões no Hirotsu, mas de repente, uma presença consegue interromper a luta e causar uma cratera ainda maior, gerando uma explosão. E nisso Dazai vê meio que quem tá causando a explosão e é o antigo chefe da máfia. Depois, meio que na sede da máfia do Porto, o Mori dá as boas-vindas a Chuya, que tava meio que preso por conta de um poder de um paranormal que também tava lá. Mori soube que o Chuya deu um belo show nos homens dele. E Chuya fala que alguém se comprometeu e estragou tudo, e meio que foi por isso que o Mori queria sair. Chuya mais uma vez pergunta sobre o tal Arahabaki. Aí o Dazai chega e o Chuya: você, o moleque suicida de ontem! E o Dazai: sim, sou eu mesmo. Vejo que você tá cheio de energia. Enquanto a minha, eu estou bastante machucada, que você vai ver. Dazai, número 1 dos top deboches. Não, você é o moleque suicida de ontem? Sim, sou eu mesmo. Vejo que ainda está cheio de energia. E quanto a mim, estou bastante machucado, como você pode ver. E o Mori: nossa, vocês já se dão bem. Ele pergunta ao Rando, que meio que tava prendendo o Chuya, se podia soltá-lo. E o Rando: acho que esse garoto é muito perigoso, isso não é recomendável. E o meio que o Mori: já tomei minhas precauções. Além disso, Rando, está parecendo que você tá com mais frio do que o normal. E o Rando: eu estou envergonhado em admitir que eu estou com zelo de frio. E o Chuya: está com frio com toda essa roupa? Bom, o Rando vai embora todo se tremendo. E o Chuya:
Como alguém pode sentir frio nessa época do ano? Mori fala que pode não parecer, mas o Rando é alguém muito importante na máfia do Porto, utilizando muito bem seus poderes. Dazai pergunta ao Mori se eles não podem ir direto ao assunto. E meio que o Mori, ah sim, Chuya, quem tá na máfia do Porto? E o Chuya explode de raiva de gravidade. E o Mori, bom, essa reação já era esperada por nós. Entretanto, nossos objetivos são o mesmo até um certo ponto. Pode pensar com calma, avaliar bem o que podemos oferecer. Mas o Chuya meio que não esquece o que eles fizeram naquela cidade. E o Mori fala, olha, tudo estava sob controle do antigo chefe da máfia. A tirania deixada por aquele chefe que causou terror e caos na cidade ainda está viva na memória de todos. No entanto, aquele homem já está morto. Eu acompanhei o último suspiro dele. Portanto, se existir rumores que tal conduta sangrenta reaparecesse, devemos descobrir a verdade por trás disso. Chuya fala que também estão surgindo boatos nada bons ao respeito do Mori. Que o antigo chefe não morreu doente, e sim assassinado. E quem não ia acreditar que um antigo chefe de uma máfia iria passar o posto para um médico? E o Mori, isso mesmo, eu matei o antigo chefe. E o Dazai, ih, vai dar ruim. Mori fala que ele cortou o antigo chefe com um único bisturi e fez parecer como se fosse uma morte por doença. Ele pergunta se isso é um problema pro Chuya, e o Chuya pergunta se o que o Mori tá falando é sério. Bom, o Mori só quer que o Chuya apareça numa investigação conjunta. Boatos sobre o retorno do chefe anterior e do Arahabaki estão enraizados em um único incidente, e acham que eles vão ter meio que um acordo de benefício mútuo apenas compartilhando informações. E o Chuya pergunta se ele recusar. E nisso meio que o Mori aperta um botãozinho onde sai uma voz dizendo, Chuya, nos ajude! A máfia do Porto nos pegou! Você consegue resolver, certo? O Mori fala que as ovelhas até que são uma organização que consegue ter um bom armamento, mas tem como membros apenas crianças. E na sua condição de líder, ele sente pelo Chuya. Mori fala pro Dazai que o maior manipulador de violência nessa sala é o Chuya. Mas para a máfia, a violência é apenas uma atuação. A verdadeira natureza da máfia é controlar a ação racional através de uma infinidade de meios. Dazai pergunta do porquê que o Mori tá ensinando essa lição nesse momento. E o Mori, confia no pai. Bom, o Chuya concorda em trocar informações, mas a condição é que eles falam primeiro. Depois disso, ele decide. Bom, o Mori fala que eles estão meio que investigando antigos boatos que o antigo chefe deles reapareceu. E segundo as informações obtidas pelo Dazai, o chefe foi visto 3 vezes nas 2 últimas semanas. E que ele foi visto na cidade de Suribate. E a 4ª vez foi ontem. Chuya fala que os mortos não voltam à vida. E o Mori concorda. Contudo, ele não pode se dar o luxo de ser tão cético. Nisso, ele mostra uma câmera mostrando o cofre da máfia do Porto, mostrando o lugar que é o mais difícil de ter acesso. E aí ele mostra a gravação onde meio que o antigo chefe volta à vida e fala que voltou das chamas do inferno e por ódio. E as chamas meio que do ódio o fez voltar com ainda mais ódio. Ele é o chamado dos deuses, o senhor das chamas negras, Arahabaki. E isso é tudo que restou nas câmeras de segurança. Até o momento, pouquíssimas pessoas sabem a existência dessas imagens, sendo uma ordem bem restrita de silêncio. Dazai supõe que o chefe falou a mesma coisa, só que em outro lugar. Mori fala que se os antigos apoiadores do antigo chefe souberem disso, 1/3 da organização vai se tornar inimiga. Vencendo ou perdendo, a máfia do Porto está condenada. O Mori pergunta ao Chuya o que o Arahabaki faz. Ele fez uma pesquisa e descobriu que o Arahabaki era um servidor dos deuses. Mas por ser algo bem antigo, a forma verdadeira dele não está muito clara. E o Chuya, então você é uma pessoa que acredita em deuses? E meio que o Mori, não é mera coincidência, já que você estava pesquisando também sobre o Arahabaki. Você ouviu mesmo os boatos que nós, e está por trás da verdade, né? Bom, Chuya fala que a cidade onde eles tiveram um confronto tem cheio de andarilhos, e não existe um jeito fácil para chegar à fonte dos boatos. E meio que a cidade de Suribate foi construída por conta de uma explosão inexplicável no final do grande conflito. E há quem diga que essa explosão foi causada pelo Arahabaki. Dito que há 8 anos, um soldado estrangeiro foi capturado e torturado. Isso aconteceu em instalações do assentamento. O ódio que ele sentiu foi o que invocou Arahabaki.
E essa explosão fez que os soldados e as estátuas voassem pelos ares. Aquela explosão resultou na cidade de Suribate, na qual conhecem agora. Bom, o Dazai fala, acha que eles devem ter usado um poder especial na qual eles ainda não conhecem. E se aquelas imagens não foram forjadas, esse será o fim deles. Bom, Mori quer que o Dazai procure o responsável antes que seja dita a mesma coisa para os antigos apoiadores do antigo chefe. Isso criaria consequências terríveis. E o Dazai, pelo visto eu não temos tanto tempo, então eu teria que fazer isso sozinho? E o Mori, ah, você não vai estar sozinho, querido. O Chuya vai te ajudar. E os dois, ah, mas nem a pau! E nesses dois começam a brigar e meio que o Dazai, de onde tirou essa ideia de eu trabalhar com esse sujeitinho aí? E o Chuya, seu maldito, o que você tá falando aí? Eu acabo com você, moleque! E o Dazai, olha quem fala, você também é um moleque! Além de ser menor do que eu. E o Chuya, eu ainda vou continuar crescendo! Mas nem a pau! De onde tirou essa ideia de que eu tenho que trabalhar com esse sujeitinho aí? Seu maldito, o que você tá falando aí? Eu acabo com você, hein, moleque? Olha quem fala, você também é um moleque, além de ser menor do que eu. É melhor começar a tomar vitamina pra poder crescer. O Mori suponha que o Chuya não está disposto meio que a recusar a ordem. E o Dazai também não. Se os apoiadores do antigo chefe descobrirem que o Dazai é o cúmplice, também será torturado e não vai morrer confortavelmente. Dazai pergunta do porquê que o Mori acha que vai ser a melhor estratégia e meio que o Mori fala que tem vários motivos para unir os dois. A primeira é que alguém fora da máfia do Porto vai ter facilidade de fazer perguntas e que o Chuya precisa ser monitorado para que não acabe os craindo. E o resto é segredo. O que será que esse Mori esconde, hein? Descobriremos nos próximos episódios. E nisso temos a primeira missão do Shokoku, que, como sempre, estão brigando. Olha, não me leve a mal, mas poderia evitar falar comigo? Eu tô ocupado respirando um pouco. Eu vou arrancar sua cabeça, seu maníaco suicida. Bom, o Dazai fala pro Chuya que eles vão fazer perguntas para as pessoas que viram a explosão mais de perto. Uma semana atrás, ocorreu uma explosão parecida do que a viram. O local é próximo, mas parece que ninguém viu o chefe anterior. E provavelmente a causa é a mesma naquelas que estão investigando. E vão procurar os sobreviventes para conversar nessa situação. O Chuya pergunta se houve vítima mesmo e meio que o Dazai, sim, um punhado de agentes da máfia do Porto, na qual você tanto detesta. E um dos sobreviventes tem poderes especiais. Uma pessoa na qual o Chuya já se encontrou. E nisso, ambos testemunham uma explosão que ocorre meio que numa mansão. E o Dazai, o culpado passou perna na gente. Bom, ambos vão correndo em direção à mansão. E já percebi que foram encurralados. E o Chuya, nosso jantar já veio andando pela gente. Até que enfim a coisa vai ficar animada. Tava achando tédio fazer perguntas. É mais legal socar o culpado e fazê-lo falar. Melhor se afastar, pois eu vou ser esse cara de porrada. E o Dazai, criancice, e o episódio termina. Eu tava achando um tédio essa história de fazer perguntas. É mais legal socar o culpado e fazer ele falar. É melhor se afastar, porque eu vou encher esse cara de porrada. A música da opening que passa nos créditos é boa, mas não chega perto meio que das anteriores. Bom, esse episódio foi muito bom, mostrando meio que a origem do Chuya, que meio que ele odiava meio que a máfia do Porto. E a gente vê um pouquinho meio que do Dazai, meio que na época, mais da época que ele tava na máfia do Porto. E meio que mostrando mais do lado do Dazai, que a gente meio que não conhece. E meio que ele é mais desanimado, mais pé no chão. Mas vemos que meio que a rivalidade dele com o Chuya meio que é a mesma. E esse Mori meio que tem umas coisas intrigantes meio que envolvendo ele. E no próximo episódio teremos mais ação e investigação do Shokoku e mais das Futoshi pirando. Esse foi o primeiro episódio da terceira temporada de Bugle Stray Dogs. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe, que eu não tô busy, fui.